Universo surpreendente. Esse vídeo começa com ele perguntando se está tudo bem e também pergunta o nome dela e em seguida ele fala que o nome dele é Landa. Ela fala alguma coisa que ele não entende, então ele diz que perguntou o nome dela. Ela diz que o nome dela é Camila e pergunta se está tudo bem com ele. Ele fala que ele está ótimo e também diz que ela é muito bonita. Ele fala que os olhos dela são muito bonitos e que talvez eles possam se conhecer, mas ela fala que tem namorado e pede desculpa. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Então ele fala que talvez eles possam ser amigos e diz que ele é novo em Miami. E mais uma vez ela pede desculpa e fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e como ela diz que não, ele fala que tudo bem. Landa destrava as portas do carro e fala que ele vai para a segunda tentativa e que nós vamos ver o que vai acontecer. E como ela se aproxima e não diz nada, ele fala que também não vai dizer nada. E agora, quando ela se aproxima, ele pergunta e aí? Ela pergunta se está tudo bem e já ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele tem um carro legal e ele agradece e pergunta por que ela voltou. Ela fala que talvez eles possam sair e fazer alguma coisa, mas ele fala que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ela fala que isso fez ela mudar de ideia e ele pergunta por que ela mudou de ideia. E ela fala porque ele parece um cara legal e ele fala que é a mesma pessoa do começo da conversa e pergunta qual o tipo dela. Ela fala que ele faz o tipo dela, mas ele diz que não foi isso que ela disse no começo. E mais uma vez ela fala que mudou de ideia, então ele diz que ele quer saber por que ela mudou de ideia e pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e fala que o que ele quer saber é porque assim de repente ela mudou de ideia. E como ela não responde, ele fala que fez uma pergunta. E depois que ela diz porque ela acha que ele tem um carro legal, ele fala que tudo bem, mas que tem muitos carros legais em Miami. Ela fala que além do carro, ele parece um cara legal e que ela ficou interessada em conhecê-lo. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. E em seguida ele pergunta se ela quer entrar no carro, mas ela não entende. E pelo sotaque dela, muito provavelmente ela não deve ser norte-americana, mas por final ela acaba entendendo. E nesse momento ele pergunta da onde ela é, e ela diz que é da Argentina. Ele pergunta quanto tempo ela está em Miami, e ela diz que é 1 ano e meio. Ele também pergunta se ela está gostando, e ela diz que está amando, então ele fala que também gosta muito de morar ali e que ele veio da Nigéria. Ela pergunta se ele já se acostumou com o lugar, e ele fala que já estava acostumado em morar em Houston. E conta pra ela que primeiro ele se mudou da Nigéria para Houston e que ela deve saber como é se mudar para o novo país. Bom, e já nesse momento a conversa começa a ficar mais complicada por conta do idioma, mas ela conta para Landa que na Argentina ela é dentista e que ela está nos Estados Unidos para aprender a língua inglesa. Landa pergunta como são as coisas na Argentina, se o casal divide as contas ou se é o homem que paga tudo. Ela diz que na Argentina sim, mas responde de uma forma que não faz muito sentido. Então Landa pergunta se ela estiver morando com alguém, se o homem é que tem que pagar tudo. Ela diz que sim e ele pergunta se ela não vai contribuir com nada e ela fala que ela é uma princesa. E Landa pergunta o que isso significa. Ela fala que ela é uma dama e que o homem é que tem que se preocupar com isso. Landa pergunta se ela não acha que o mais certo é cada um pagar 50%. E como ela diz que não, Landa faz a seguinte pergunta: vamos supor que você case com um homem rico e de uma hora para outra ele perca tudo, você continua com ele ou não? E ela diz que não daria para continuar e Landa pergunta por que ela deixaria o namorado dela. E ela responde dizendo porque dinheiro também é uma parte importante. Então em seguida Landa diz pra ela que ele tá percebendo que eles não têm nada em comum e que vai ser melhor ela sair do carro dele. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela está entendendo o que ele está dizendo e ela diz que sim, então ele fala que ela pode sair. E mais uma vez ela diz que tudo bem. Ele fala que está parecendo que ela é interesseira e que ele não curte. Nate começa a conversa elogiando a roupa dela e em seguida ele se apresenta. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido e diz que ele é novo ali. Ela diz que não e ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e como mais uma vez ela diz que não, ele se despede dela.
E quando ela volta, ele pergunta por que ela está batendo na porta dele. Ela pergunta se ele pode dizer o nome dele novamente, ele pergunta se ela não lembra e fala que o nome dele é Nate. Ela fala que tudo bem, ele também pergunta o nome dela, e ela diz que o nome dela é Samantha. Ele fala que foi bom saber e diz que vai embora. Ela diz que não e fala que ele não vai a lugar nenhum, e ele pergunta o que ela quer dizer. Ela fala que ele não vai a lugar nenhum porque eles precisam se conhecer. Ele fala que não pareceu que ela estivesse interessada em conhecê-lo quando ele se aproximou dela. Ela fala que mudou de ideia e ele pergunta se foi assim tão rápido, e ela diz que sim e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta por que a deixaria entrar e fala que ele ainda mal a conhece. Ela fala que eles podem sair para almoçar ou algo do tipo. Ele fala que ele nem sabe do que ela gosta e ela pergunta se ele não quer conhecê-la agora. Ele fala que se ela não estava interessada em conhecê-lo, então por que ele estaria interessado em conhecê-la agora? Ela fala que simplesmente mudou de ideia e que gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta se ela acha que ela é o tipo de pessoa que realmente vale a pena conhecer. E ela diz que sim, e ele pergunta por quê, então ela pede para ele dar uma olhada nela. Ele fala que realmente ela é muito bonita, mas que nem só por isso ele vai deixá-la entrar. Ela diz que ele precisa conhecê-la porque ela tem um bom coração. E ele pergunta se é verdade. E em seguida diz pra ela que agora ele precisa ir pra casa. Ela fala que vai com ele porque ela não está com vontade de caminhar. Ele fala que ele não a convidou, mas ela diz que ela mesmo se convidou. Ele fala que ele não a conhece e que ela muda de ideia muito rápido porque no começo ela não queria falar com ele. Então ela diz que esse carro é o carro favorito dela e que também ele é uma gracinha. E ele pergunta se ele é uma gracinha e ela diz que sim. Ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas não demora muito e ele a convida para entrar. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que quer saber por que ela mudou de ideia. Ela diz que resolveu olhar para trás e depois de dar uma boa olhada nele, ela resolveu voltar. Ele fala que está achando que ela resolveu voltar depois de ver o carro dele. Ela fala que esse carro é o carro favorito dela e ele fala que dá pra ver. E em seguida ela fala que eles deveriam dar uma volta, mas ele fala que eles não vão a lugar nenhum. Ele fala que ele não gosta de interesseira, mas ela diz que ela não é interesseira. Ele fala que se ela não fosse interesseira, teria falado com ele logo de começo e que sendo assim vai ser melhor ela sair do carro dele. Ele fala que já disse tudo o que tinha pra dizer e que ela pode sair, mas ela fala que não vai sair. Ele pergunta como assim ela não vai sair e ela diz que eles vão almoçar. Ele fala que isso não vai acontecer e pede pra ela sair. E como mais uma vez ela diz que não vai sair, ele pergunta se ela não vai sair e ela diz que não. Ele pede pra ela sair do carro e pergunta se ela precisa de ajuda. Ele fala que agora ela pode sair e ela pergunta se ele está falando sério. Ele fala que não está brincando e ela pergunta se ele está expulsando. Ele fala que o único problema é que ele não gosta de interesseira, e ela diz que ele é louco. Ele fala que loucura de verdade foi como ela o tratou no começo e deseja uma ótima caminhada para ela. Onaie começa uma conversa com essa garota, fala que ela é incrível e pergunta o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta novamente, mas ela pede desculpas e diz que tem namorado. Ele fala que lamenta por isso e diz que vai ser difícil conversar com ela se ela estiver andando e mais uma vez pergunta o nome dela. Ela diz que não quer conversar com ele, então ele deseja um ótimo dia pra ela. E de uma forma irônica, ela dá tchau pra ele. E como se nada tivesse acontecido, ela volta e pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não está ouvindo. Ela pergunta se é dele e ele fala que ela está vendo ele abrindo a porta do carro. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz nada e pergunta se ele está livre hoje. Ele pergunta livre para quê e ela diz para almoçar ou para beber. Ele fala que ele já almoçou e que ele não bebe e que além disso ela disse que tem um namorado. Ela pede desculpa e ele pergunta desculpar pelo quê. Ela diz que ele a assustou e ele pergunta como ele fez isso. E como mais uma vez ela pede desculpas, ele fala como ele a assustou. E ela diz que não sabe. Ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela, mas ela diz que não e pede pra ele esperar. Então ela pergunta se ele quer o número dela, mas ele fala pra que ele vai querer o número dela se ela tem namorado. Ela diz que não e fala que ele não precisa se preocupar com isso e ele pergunta se é verdade e também pergunta o nome dela. Ela diz que não e fala que ele não precisa se preocupar e como ele pergunta mais uma vez, ela fala que ela não tem namorado. Ele pergunta se ela não tem namorado porque ela disse isso no começo. Ela fala que não e ele pergunta por quê e mais uma vez ela
diz que ficou assustada. Ele fala que só disse que ela é incrível e ela diz várias vezes que não sabe por que fez isso e em seguida ele pergunta o nome dela. E depois que ele se apresenta, ele pergunta de onde ela é. Ela diz que nasceu ali, mas que viveu a vida inteira no México. Ele pergunta se ela nasceu ali e se viveu no México e ela diz que sim. Ele pergunta então há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há 5 anos. Ele fala que realmente ela é incrível e em seguida diz que ela pode entrar no carro. E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ela diz que aceita sair com ele, mas com uma condição. Ele pergunta qual e ela diz que se ele realmente estiver interessado nela, primeiro ele vai ter que comprar uma bolsa para ela. E ele pergunta se ela quer que ele compre uma bolsa para ela. E como ela diz que sim, ele pergunta por que ele faria isso e ela fala porque ela precisa de coisas. Ele pergunta o que ele tem a ver com isso e ela diz que se ela fosse feia, ele nem estaria falando com ela. Ele fala que não vai comprar uma bolsa para alguém que ele acabou de conhecer e pergunta se ela acha que ele é um otário. Ela diz que não e ele fala que não pretende comprar uma bolsa, nem levá-la para almoçar e nem sequer gastar um tostão do dinheiro dele. E como ela diz que ele que vai sair perdendo, ele pergunta o que ele ganharia com isso. Ela pensa um pouco e diz que um beijo. E já ele fala que ele está perdendo o tempo dele. Ela diz que não e ele fala que está perdendo tempo. Ela pede desculpas e fala que estava brincando. E como ela começa a rir olhando para a cara dele, ele fala que não vai perder o tempo dele e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que não vai sair e já ele deseja uma ótima caminhada para ela e diz que ela é interesseira. Esse vídeo começa com o Nate dizendo que ela ficou muito linda de laranja. E depois de se apresentar, ele pede pra falar com ela rápido, mas ela diz que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está ali agora e que ele só precisa de 2 minutos. Ela diz que não e agradece. Ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela tem certeza e por final acaba se despedindo. E agora, quando ela volta, o Nate pergunta o que se passa. Ela pede pra ele dizer o nome dele novamente e ele fala que o nome dele é Nate. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que é de Trinidad e também pergunta da onde ela é. E depois que ela diz pra ele que ela é de Valley, ele pergunta se ela estava indo encontrar o namorado dela. Ela diz que não e fala que quando o viu ali, ela terminou com o namorado dela e ele fala que foi rápido e ela diz que é muito rápido. Ele pergunta se realmente ela tinha um namorado e ela pensa um pouco, mas acaba dizendo que ela mentiu. Ele pergunta por que ela mentiu e depois de pensar um pouco para responder, ela diz porque ela gosta de homens bem-sucedidos. Ele fala que se ela tivesse conversado com ele, ela teria descoberto. Ela fala que é verdade, mas e ele pergunta mais o quê? E ela diz que não sabe. Ela fala que tinha que ver primeiro quem era ele, mas ele fala que ela não parecia estar interessada e que disse que tinha um namorado. Ela pergunta se ela pode entrar para conversar com ele. Ele pergunta se agora ela quer falar com ele e diz que ela não quis falar com ele quando ele tentou falar com ela. Ele pede para ela dizer o nome dela novamente e depois que ela diz, ele fala que foi um prazer conhecê-la e diz que vai nessa. Ela diz vamos lá e ele pergunta ir pra onde. Ela diz que quer entrar pra conversar com ele e fala que ela não tem nada pra fazer agora. Ele fala que ela parecia estar com pressa e ela diz que não e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta por que agora ela quer conversar com ele e ela diz porque ele parece um cara legal e porque ele tem dinheiro. Ele fala que então, se não fosse o carro e o dinheiro dele, ela não estaria ali falando com ele. Ela diz que não e fala que não é bem assim. Ele fala que é o que parece porque depois que ela viu o carro dele, ela mudou completamente. E depois que ela fala que ela vai admitir que ela gosta de homens bem-sucedidos, ele fala que vai nessa porque ele tem que almoçar. Então ela pede por favor para o Nate deixá-la entrar e diz que ela vai com ele. Ele pergunta se realmente ela acha que merece entrar no carro dele depois de tudo que aconteceu. Ela pergunta se o Nate não a acha bonita e que ela não mereça entrar. Ele fala que com certeza ela é muito bonita, mas que ela não estava muito entusiasmada com ele. Ela fala que gostaria de almoçar com ele para que eles possam se conhecer. Ele pergunta se agora ela está interessada em conhecê-lo e ela diz que sim. Ele fala que quer ter certeza porque ele não gosta de desperdiçar o tempo dele. E 2 vezes ela diz que está interessada nele 1000%. Bom, e depois dessa ele a convida para entrar.
E nesse momento, dentro do carro, ele fala que quer saber se ela não é interesseira. E ela diz que não é e fala que realmente gostou dele. Ele pergunta se realmente ela gostou dele porque não falou com ele logo de começo. Ela fala que isso só aconteceu porque ela não olhou pra ele direito no começo. Então ele pergunta quando ela percebeu que ele faz o tipo dela. E ela diz quando ela olhou pra trás. Ele pergunta se foi quando ela olhou pra trás e diz que ele está malhando costas pra isso. Ele diz que agora, falando sério, ela mudou a energia depois de ver o carro dele. Ela diz que não e fala que ele tem um carro legal, mas que não foi por causa disso. Ele fala que ele sabe que ela é interesseira e que ele não curte, que sendo assim vai ser melhor se ela sair do carro dele. Ela pede desculpas e ele diz que tudo bem e fala que ela não precisa fechar a porta porque a porta do carro dele fecha automaticamente.